Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com o diretor de Engenharia e Meio Ambiente da CESAM, Amadeu Fettler, falando do sistema de saneamento da Grande Vitória, né? O que está sendo feito e o que precisa ser ainda implementado. Diretor, nos blocos passados falou um pouco sobre o programa, né, e sobre algumas deficiências do sistema. Seria interessante que a gente pudesse falar também sobre reuso, né? Nós tomamos ciência pelo Diário Oficial, pelos veículos de comunicação também, a gente até falou um pouco sobre isso, da possibilidade de reutilizar o efluente, né, do tratamento de esgoto de Jardim Camburi. Esse é um importante projeto que foi objeto de uma PMI, que é um procedimento de manifestação de interesse, quando a gente convida o mercado a apresentar uma solução. Sim. Então, nós estruturamos aquilo de uma maneira a ter o requisito do efluente tratado apto a atender as indústrias. Sim. Ali naquela área tem duas importantes indústrias ali, e a gente tem uma estação ali que é da década de 90, que a tecnologia dela já é ultrapassada. Sim. E ocupa uma área muito grande. Sim. Né, no sítio aeroportuário. Então, o requisito da PMI é justamente esse, a instalação de uma estação que seria uma área substancialmente menor. Sim. E vai promover um efluente melhor qualidade. Né? Exatamente. Dentro da especificação, a especificação do efluente, ela faz parte do documento. Sim. E aí, ao se ter esse novo efluente, essa água poderia ir para a indústria. O que isso representa para o meio ambiente? Qual é o ganho para o meio ambiente? Do ponto de vista da crise hídrica, da segurança hídrica, o benefício é muito grande. Sim. A previsão ali é de uma estação de 500 litros por segundo. Para você ter uma ideia, 500 litros por segundo de vazão é o equivalente à nova estação de Reis Marcos, então é muita água. Aí quando você disponibiliza essa água, ela não pode entrar no sistema de abastecimento humano normal, ela tem característica para fornecimento para a indústria. Mas só que a indústria utiliza a água do Rio Santa Maria. Sim. Então quando você fornece essa água para a indústria poupa o Rio Santa Maria. Quando poupa o Rio Santa Maria, disponibiliza a água para o sistema como um todo. Então, esse é um projeto genial que a gente tem uma expectativa muito grande de ter uma boa solução apresentada, e nós estamos com 17 empresas participando. Sim. Então, a nossa expectativa é a melhor possível de eleger um bom projeto, e depois o que a legislação preceitou em relação à PMI é que a solução ganhadora, ela depois é objeto de uma parceria público-privada, é um novo edital, vai ser uma nova concorrência, mas aí dentro já de uma solução definida. Sim. Então, acho que dessa forma, a maneira como esse trabalho está sendo conduzido, ele está possibilitando as empresas, a sociedade, quem entende bem desse tema, de oferecer uma solução ali que ela vai ter aquilo que a gente chama de menor custo global, que é o menor custo para a concessionária que opera, o menor custo para a sociedade e o menor custo para o meio ambiente. Aliás, para o meio ambiente, benefício, né? De fato é isso. Muito grande. De fato é isso. Então, a nossa expectativa é muito grande com relação a esse projeto. Se tudo ocorrer bem no decorrer desse ano, a gente vai ter notícias melhores sobre isso. Você falou no sistema tipo de recebimento de drenagem e esgoto, que é o sistema que eu antigamente falava, o sistema francês, né? E que aqui no nosso sistema de tratamento, sistemas modernos, eles são isolados, né? Então, o esgoto ele é captado numa rede exclusivamente de esgoto. Não é aquela boca de lobo que as pessoas estão acostumadas a ver naquele bueiro, o famoso bueiro, né? Aquilo é para a água da chuva. Que tem na beira do meio-fio. O que está mais para dentro é o que a gente chama de PV, que é a rede de esgoto. Exato. E a rede de esgoto, importante também esclarecer isso para o telespectador, a rede de esgoto ela sempre encaminha o efluente para o esgoto para a estação de tratamento. Sim. Nunca para o mar, nunca para uma manilha no mar, ele sempre leva para a estação de tratamento. Inclusive melhora a situação de odor dos bairros, né? Sem dúvida. Você isola
Exatamente, aquele... são sistemas separadores absolutos. Sim. Quando você tem odor na drenagem, é porque tem alguma ligação irregular ali e ela tem que ser, digamos assim, retirada dali para que haja a separação absoluta. Ou seja, aquele cliente que não fez a adesão ao sistema de esgoto ainda tem que ligar na caixa de interligação para a rede correta. Uma vez que esse esgoto ainda vai para a estação de tratamento, ele é tratado, mas quando ele é devolvido, ele é muito menos danoso e tem um impacto muito menor ao meio ambiente do que o esgoto in natura, logicamente. Mas se ele não retornar, né, e se ele for reutilizado por uma fonte usuária, né, por um usuário, um grandes usuários, como o caso das indústrias da Ponta do Tubarão, né, o ganho é muito maior. É muito maior. Hoje, nas estações, a estação de Mulembá, por exemplo, o sistema de Vitória, a gente reusa a água mais para rega, para plantas. Quer dizer, é um uso ainda incipiente em relação ao que pode ser. Sim. Esse projeto de Camburi, da ET de Camburi, ele vai ser um projeto de grande porte em se tratando de projetos de reuso no Brasil. Ainda mais porque não é por uma finalidade de potabilidade, às vezes por uma torre de resfriamento, né, por um resfriamento de um equipamento a 1000 graus de temperatura, então quer dizer, se tiver um coliforme fecal ali, tadinho, né? Exatamente. Amadeu, como nós estamos no final da nossa entrevista, queria que você pudesse nos dizer uma perspectiva para esse ano, esse período seco que a gente começa a atravessar agora, que é junho, julho, agosto e setembro, né, até chegar novamente ao mês de novembro, mês das águas. Nós temos ainda a possibilidade de racionamento na região da Grande Vitória? Bom, a gente não pode ser preciso em relação a isso, porque nos últimos 4 anos, pelo menos, o comportamento das chuvas foi muito... A chuva foi muito, assim, uma seca muito rigorosa. Sim. Então, a gente não pode afirmar o que vai acontecer esse ano, né? Nós partimos de uma condição muito melhor numa parte da Grande Vitória que é abastecida pelo Rio Santa Maria, porque nós estaremos com o Reis Magos já funcionando, que é a nova estação de 500 litros, e o reservatório de Rio Bonito atingiu 100%. Então, a tendência do atendimento de todo o município de Serra, Praia Grande e Fundão, né, parte continental de Vitória e parte do município de Cariacica, a gente parte de uma segurança hídrica muito grande. No caso do Rio Jucu, a gente já não parte para a mesma segurança, mas nós temos boas expectativas, né, com relação aos volumes que a gente está partindo de não se ter racionamento. Mas nós não podemos afirmar isso ainda, a gente só vai ter essa condição quando a gente conseguir concluir aquela obra da barragem do rio, que aí vai possibilitar você fazer a mesma coisa que hoje fazemos em Rio Bonito, reservar água para o tempo seco. Certo. Por fim, o que você recomenda para o usuário, então? O usuário, eu acho que o compromisso ambiental é uma coisa pessoal, um aprendizado que a gente teve no ano passado, que gerou uma série de medidas, uma série de contribuições, a gente recebeu muitos retornos de ações que as pessoas implementaram, e isso tem que fazer parte da vida da pessoa. Nós vivemos num lugar onde a abundância hídrica não é a mesma. A abundância hídrica, hoje nós temos dificuldade para gerenciar o recurso hídrico. Então as pessoas têm que fazer economia, não pode desperdiçar mais, tem que ter um comportamento diferente com o uso da água. E ligar na rede, né? E ligar na rede de esgoto. Ok, muito obrigado, hein? Obrigado, Almir. Prazer.